Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Demi, do canal Demi Tempest, e sejam bem-vindos a mais um Demi Responde. Agora, o de número 7, voltamos com o quadro. Peço mil desculpas pela ausência dele, sei que muitos que estão aqui gostavam, sempre gostavam de perguntas, gostavam de mandar perguntas. Agora voltamos, a ideia é fazer toda semana, né, ou pelo menos quase toda semana, abrir as perguntas para vocês no Instagram, na aba comunidade, e lá no Blue Sky, que é por onde eu tô me comunicando mais com o pessoal, para que vocês mandem perguntas, dúvidas, seja no Cavaleiro Zodíaco, às vezes até alguma coisa sobre o canal, alguma pessoalidade assim. E, como sempre, eu vou responder todas. Beleza, meu povo? Então vamos começar aqui com as perguntinhas no Instagram, que a galera mandou. Depois as perguntas da aba comunidade do Twitter. E, por fim, as perguntas do Blue Sky. Bora! Primeira pergunta do Soul J. O que você acha das várias repetições do ator do Radamantes nessa saga de ND? Olha, pior que você falou de várias repetições assim, e a que eu me lembro de fato de ter acontecido é do Apollo, e a galera fala muito do Kaiser também. Não acho tão parecido com o Kaiser, sendo muito sincero. Mas as repetições são muito comuns, né? O Kurumada, ele trabalha com esse sistema de Star System e tudo mais. Tanto que um dos anjos do Apollo lembrava muito Death Toll, por exemplo. A galera falou muito disso. E realmente lembra, é engraçado. A questão do Star System tem dessas peculiaridades, assim, sabe? Mas eu tô tão acostumado, porque eu já li tanto outros mangás do Kurumada, que hoje em dia não é uma coisa que me pegue muito, assim. Eu acho engraçado uma coisa ou outra e tal, mas não é o tipo de coisa que ficou, nossa, sabe? Nem pro bem nem pro mal. É comum, virou costume. Pergunta agora do José Carlos, lá no Instagram. O que você acha dos spin-offs de Saint Seiya? Acha eles bons ou mediano de bom? Acho que é mediano pra bom, talvez. Cara, eu gosto muito dos spin-offs de Cavaleiros do Zodíaco. Quase todos, assim. Dando rápidas opiniões, né? Eu gosto de The Lost Canvas. Acho que a obra tem ali questões e tudo mais e tal. Sou muito fã de The Lost Canvas Gaiden. Pra mim é o melhor trabalho da Shuri. É ali, de fato, onde ela coloca, sabe, tudo de Cavaleiros do Zodíaco que ela sabe, tudo que ela consegue trabalhar de narrativa, todo o uso real dos personagens que ela podia ter, né? Até com mais liberdade. Eu sinto que o roteiro de The Lost Canvas deixava ela um pouco presa em algumas situações e até em certas fórmulas, como apresentar, dar flashback, matar os personagens. Esse pra mim é um grande problema de The Last Canvas. Quando os Gaidens não, né? Os personagens, pra eles conseguirem ficar vivos e ter outras coisas pra viver, eles podiam aprender, evoluir. E acho que essa questão da evolução dos personagens é muito boa. E aí, quando você fecha o mundo de The Lost Canvas, né, os Guardians e a obra principal, fica um mundo muito completo. E eu gosto bastante do que a Shuri conseguiu trazer. Santia Show é muito bom, eu gosto muito. Para mim, o principal mérito, não só ter uma nova classe de cavaleiros dentro do exército, né? E a gente tem as Santias, que é um conceito muito interessante, muito legal. Mas principalmente o mérito para mim de Santia Show é a Saori. A Saori tem um mérito ali muito interessante em como ela é trabalhada pela Shimaki, em como ela complementa coisas. Eu acho fascinante como a Shimaki ela consegue se encaixar tão bem assim no mangá e tal. Episódio G é muito bom, a trilogia. O Assassin um pouco menos, mas é divertido de ler ainda. O Hacking tá muito interessante, o clássico pra mim é o melhor ainda. Trabalha muito bem os Cavaleiros de Ouro. Tem questões interessantes de tom, clima, como o Okada faz. Eu gosto de como são os Cavaleiros na visão do Okada. Darkwing tá melhorando, começou não muito bem, mas tá melhorando, eu tô gostando de Darkwing. Rise of Poseidon é divertido de ler. Eu tenho questões com a obra, principalmente com algumas exaltações exageradas que fazem com a obra, mas aí é a minha opinião e tal. Mas eu gosto também. Eu gosto. Se eu tiver que eleger um spin-off de Cavaleiros do Zodíaco que eu não gosto, é Time Odyssey. Time Odyssey, de fato, tem uma birra ali, eu não gosto muito. Tenho problemas com a obra. Um dia eu posso falar sobre, inclusive, se vocês quiserem, né? Mas acho que é isso. Acho que os spin-offs fazem, inclusive, um bem muito grande pra franquia, pra complementar coisas, pra expandir coisas. Uma coisa que eu até comentei em um dos vídeos recentes aqui do canal e em algumas lives recentes do canal também, né? Tem essa questão do que contribui pra franquia. E eu gostaria que as pessoas pudessem ver um pouco mais disso. E pretendo falar um pouco mais dos spin-offs no canal também, a partir de agora. Pergunta da galera da Digidrasil. Um grande abraço aos amigos da Digidrasil, ao Ian em específico, grande amigo. Lembrando, né, pra galera, pô, acessem lá o canal deles, eles estão fazendo um RPG, pô, muito maneiro de Cavaleiros do Zodíaco, contando as eras mitológicas, as origens dos cavaleiros, as primeiras guerras santas. Dá uma adaptação ali do Permito, e um projeto muito legal. E a pergunta do amigo é: se pudesse criar um personagem de CDZ, como ele seria? Personalidade, poderes, armaduras? É uma boa pergunta, né? Eu escrevo, não publico, mas escrevo. Então eu tenho algumas ideias, assim, de personagens que eu gostaria de criar pra Cavaleiros do Zodíaco, todos os anos eu consegui realizar, né? Mas assim, você fala de constelação, por exemplo, poder e tal. Eu com certeza ia querer criar um Cavaleiro de Gêmeos. Ia numa linha um pouco diferente do que a gente vê na franquia. Não seria um personagem com algum tipo de divisão.
não seria um personagem dividido entre bem e mal, nem nada do tipo. Eu gostaria de um personagem de gêmeos em sua pura essência. Então é um cara justo, bom, leal, um exemplo, um líder. É esse tipo de cavaleiro que eu gostaria de criar para essa constelação que tem cavaleiros desse tipo. O Saga é assim, o Caim é assim, o Defter não, né? O Aspros, na verdade, é em sua essência, antes de ter ali a manipulação do Yoma, era assim também. Então eu gostaria de ver isso sendo posto para nós na tela, sem nenhum tipo de interferência. E com os poderes, cara, eu gostaria muito de ter mais coisas dos Cavaleiros Gêmeos envolvendo gravidade, envolvendo distorção temporal, às vezes uma manipulação diferente dessa distorção temporal, envolvendo até tempo. Eu gosto de dar uma pirada assim. Obviamente, para coisas paralelas, para fanfics, por exemplo, acho que ficaria muito maneiro. Então acho que é isso. Acho que é isso. Ó, última perguntinha agora do Instagram, do Teles. Ele pergunta: há alguma fase do mangá propícia a ser complementada na Final Edition com as páginas extras? Inclusive, esse é um assunto muito interessante. Semana que vem deve sair um vídeo no canal, eu estou pretendendo fazer, estou fazendo o roteiro dele bonitinho, explicando sobre o que é a Final Edition. Porque muita gente tem dúvidas, muita gente ainda nem sabe, na verdade, do que se trata a Final Edition. Falando de uma forma muito rápida, para quem não sabe do que se trata, a Final Edition é uma nova publicação no mangá, com algumas alterações de design, em falas, em inserções dos extras, né, do episódio 0, do Destiny, do Origin, ali na timeline do mangá. Se há alguma parte propícia para ter complemento, sim, né, acho que sim, tanto que já foram feitos alguns interessantes, outros nem tanto, mas eu acho que o principal para mim, o ponto principal que poderia ter um complemento maior é a fase Inferno. E aí é uma coisa muito recorrente na comunidade, né? A fase Inferno tem muitos problemas, eu acho ela muito apressada, eu acho que os personagens que poderiam fazer mais coisas ficam muito espalhados e a gente vê poucas ações deles. Vimos pouco do Canon, apesar dele ter muita presença, vimos pouco do Doku, vimos pouco de Shiryu e Yoga. Então a gente podia ter lutas pra esses personagens, a gente podia ver prisões que a gente não foi capaz de ver, né? Se vocês forem olhar o mapa da saga de Hades no mangá, eu vou até mandar pra Isa, se ela puder colocar pra vocês aí na hora do vídeo. Vocês vão ver que no mapinha tem uma parte que tem um labirinto, por exemplo, que é o local, imagino que seja o labirinto do Minotauro, né? Onde ficaria o Gordon e tal. E isso não foi explorado. Então eu gostaria que a gente conhecesse melhor as prisões, visse mais, porque no início do arco, a gente tem uma coisa muito forte com o Ryokeronte, a primeira prisão, a segunda prisão, e depois disso meio que vai se perdendo o peso do que é o inferno. Então acho que se a gente pudesse ter inserções para que isso ficasse melhor, seria maravilhoso. Mas eu acho muito difícil, porque seriam muitas páginas, né? A diferença do traço com certeza afetaria, mesmo que a gente tenha tido 2 páginas extras agora, e elas tenham um traço muito parecido com o que a gente tinha em Poseidon, ainda há uma diferença. Então não sei se ficaria tão bom, não sei se teria nem o desejo do próprio Kurumada. Mas se eu tivesse que indicar uma em específico, seria isso. Seria isso. Agora, as perguntinhas da aba comunidade, pessoal. Pergunta do Alex Moura. Uma pergunta. O que você acha que poria um fim de vez nas constantes guerras dos deuses contra a Terra e Atena? Ou você acha que a premissa do anime é justamente esta? Uma força do mal se levanta contra a Terra, ou Atena e seu exército, e a deusa sai em defesa contra o mal. A premissa de Cavaleiros do Zodíaco é essa. Tanto que a gente vê logo no início do anime, inclusive, do próprio mangá, né? Quando as forças do mal reaparecem, os guerreiros da esperança ressurgem pra lutar e tudo mais. Assim, é a premissa, é um ciclo eterno. O mal sempre vai querer pegar a Terra, os deuses sempre vão querer controlar os humanos. É uma coisa que vem desde os tempos mitológicos. No entanto, se a gente for olhar um pouco para a trajetória da Saori em si, eu pretendo até fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas ela foge um pouco do escopo de algumas questões. Hades não é selado, Hades é morto. Agora, com Next Dimension, no final a gente descobre que talvez ele não esteja morto de fato e tal. Mas, no mínimo, ele vai ficar muito tempo sem fazer nada. Poseidon continua sendo selado e ele vai ficar lá por muito, 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 muito tempo. E agora em ND, no final, ela perde a memória, na teoria a Terra tá desprotegida e tudo mais. É como se não houvessem mais forças do mal para invadir a Terra. Quando a gente analisa um pouco os cavaleiros, os que eles querem, qual o objetivo final deles e tudo mais, me apegando muito, inclusive, a uma fala do Shun pro tema em Next Dimension, ele fala que o sonho dele é que um dia a gente viva num mundo de paz, num mundo de luz, em que os humanos saibam o que é o amor, que não tenham guerras, fome,
homens e etc. Então esse é o objetivo final dos Cavaleiros. Talvez a Saori e a geração do Seiya seja a última geração de Cavaleiros que vá lutar contra as forças do mal. Talvez. Isso é uma coisa que a gente vai descobrir, eu acho que só no final do mangá. Muito provavelmente. Mas eu acredito que se a Saori não acabar com tudo, ela vai minimizar muita coisa. Muito mesmo. Então eu sinto que sim. Eu sinto que a alma vai ter um fim, a gente pode ter um fim para essas questões, mas a premissa é essa. A premissa é que sempre tenham forças, deuses, entidades que queiram dominar a Terra e fazer mal à humanidade, de fato. Então acho que o que pode botar fim a isso é justamente a Saori dando uma lição de moral nos deuses, batendo nos deuses, fazendo esse tipo de coisa. Vai depender do que o Kurumada vai querer fazer com a próxima saga. Eu acho que é muito claro que ele tá apontando pro Olimpo. Eu acho que o Olimpo estará envolvido, mas vamos ver como vai ser a participação desses outros deuses, né? Pergunta da Yezis, perdão. Amiga Dani, quais personagens na saga canônica que você gostaria de ver sendo mais desenvolvido, com mais traços de sua personalidade, sendo apresentados e que mereciam mais espaço de tela? Na minha cabeça, a resposta é imediata. Aldebaran. Eu gosto muito dele. Ele tem um arco ali de personagem bonito, mas é muito pouco. Eu gostaria que a gente tivesse mais. O final dele me desagrada bastante. Sempre falo isso. Se ele tivesse morrido contra o Sorrento, seria uma coisa. Mas ele morre off contra o Niobe, que é um espectro que é poderoso. As pessoas leem muito errado o poder dos espectros, mas passa uma impressão pra quem tá lendo, pra quem tá assistindo e tal, que ele foi derrotado por uma patente inferior. E isso faz mal ao personagem. E isso não é culpa do Kurumada, mas acho que de interpretações. Eu gostaria, então, de a gente poder ver mais coisas dele e tudo mais, mas é difícil. É bem impossível. Se eu fosse falar, talvez, de personagens que possam ter uma chance, eu diria os Cavaleiros de Bronze secundários, tendo um pouco mais de agência. Eu gostaria de ver mais coisas deles. Mas, sem sombra de dúvida, eu gostaria de ver mais da geração de Death Dimension. Um Gaiden contando a Guerra Santa, como eles morreram. É uma linha do tempo em que a gente não teve a interferência da Saori de nenhuma forma. Eu gostaria de ver isso. Tem personagens ali que eu gosto muito e que tiveram bons desenvolvimentos, mas poderiam ter mais. E tem personagens ali que não tiveram nada. O Izo é um exemplo disso. O Izo não teve nada. Mas ele é tão legal, ele tem um clima tão interessante ao redor dele. Uma aura, diriam os jovens, que eu gostaria muito de poder ver mais dele. Gostaria de poder ver mais do Kaiser, é um personagem que eu particularmente gostei muito em Next Dimension. Gostaria de poder ver mais do Caim, que deveu um pouco na construção do final dele, sabe? E de outros tantos. Queria poder ver mais do Mistura, do Cardinale. O Cardinale, inclusive, que tem um dilema muito interessante com relação à morte, né? O medo da morte, que faz todo sentido com o que a gente vê no clássico, porque a gente vê o Cócito e como aqueles cavaleiros que lutaram, né, pelo amor, pela justiça, até uma fala do Seiya, estão ali sofrendo durante toda a eternidade. Por que não ver mais disso, sabe? Então eu gostaria da gente ter algo talvez focado na geração. Então dei diversas respostas, né? Um personagem específico, Aldebaran, um grupo de pessoas que talvez seja possível, os Cavaleiros de Bronze secundários, e alguém, né, uma geração que poderia ter mais a geração de ouro de Next Dimension. Vamos lá. As perguntinhas agora do Blue Sky, pessoal. Pergunta da Fiolina. Tem alguma coisa que você gostaria muito que acontecesse em Darkwing? Alguma situação específica ou plot twist? Da forma como o mangá tá agora, não muito. Talvez um plot twist interessante, uma situação que eu acharia interessante de ver, é o Sojiro. Eu sempre troco os nomes, tá? Pessoal, desculpa. Tem os gêmeos, né? O Sojiro e o Soichiro. Soichiro é o de gêmeos, o Sojiro é o de Wyvern, se eu não tô enganado. Eu acabo trocando. Eu gostaria muito de ver alguma situação em que o Sojiro, que é o de Wyvern, ele usasse a armadura de ouro de gêmeos. Acho que seria interessante. Por fanservice puro. Mas alguma situação específica, acho que não, por como o mangá tá agora. Eu gostaria que DW fosse um pouco diferente. Eu não gostaria muito dessa dinâmica, sabe, de espectros tão amigos dos cavaleiros e tudo mais. Apesar dos autores ali estarem trabalhando um pouco melhor isso, não é uma situação que me agrada. É uma dinâmica diferente, é válido, mas não é o meu estilo favorito. Mas já que ele tá fazendo isso, eu diria pra ele pisar mais fundo. Ele, de fato, desenvolver relações entre os personagens. Já se foi apontado pra casais, por exemplo. Então, pô, já que estão indo, tenha coragem. Então, pô, mete casal ali entre espectro, dê romances pra esses personagens. E eu quero muito saber qual é o final dessa aliança. Porque pra mim, crueldade que eu vou falar agora,
Pra mim seria muito maneiro ter toda essa relação entre os personagens, de amor, carinho e tudo mais. E no final, os espectros verdadeiramente despertarem nos corpos deles, Hades realmente despertar como ele tem que despertar, e a Guerra Santa começar, e eles terem que se matar todos ali. Então, se eu tivesse uma situação, acho que seria essa. De uma crueldade enorme que eu acabei de falar. Mas é o tipo de coisa que eu acharia interessante de ver. Acho que seria um trabalho bem maneiro. Um drama diferente para a franquia. Pergunta do Waka no Sekai, grande amigo. Quais teus personagens bucha favoritos de cada arco clássico? Aqueles que foram de arrasta rápido, derrotados mais rápido do que a gente esquecendo live action. Aqueles que talvez mereciam um pouco mais de brilho antes de ser derrotado. Cara, que pergunta, hein? Guerra Galáctica Jabu, Cavaleiros Negros. O Dragão Negro não foi derrotado rápido, né? Então eu diria talvez o Pegasus Negro, porque ele teve atenção no episódio de Hacken, e eu gostei do que o Okada fez com ele. No arco dos Cavaleiros de Prata, o Moses de Baleia. Eu gosto muito dele, não sei porquê. Acho que é por causa do design. Das 12 casas, não teve nenhum que foi derrotado rápido, né? Que é o Aldebaran. Gostaria de ter visto mais do Aldebaran. Acho que foi a luta que menos durou. De Poseidon. Poseidon tá tendo um trabalho interessante agora com o Rise of Poseidon, né? Os Marinas. Eu acho que de todos o Io é o que eu mais queria ver mais coisas. Mas eu gostei do que o Suda fez com o Bayan. Da saga de Hades, de um modo geral, o Ayakos. O Ajax ele foi derrotado muito rápido. E o Lune. O Lune é um que eu sinto muito como ele não foi tão bem utilizado como ele poderia. Ele foi bem utilizado para algumas questões envolvendo Seiya, essa moralidade do Hades e né, dos deuses de modo geral. Mas ele em si não foi tão bem explorado. Então acho que Ayakos e Lune. Acho que foram todos os arcos. Eu diria que isso. Ó, tem um que talvez surpreenda. Eu acho o design do Dante de Cerbero muito legal. Acho que ele poderia ter tido um pouquinho mais. Seria interessante. Mais uma perguntinha aqui, agora do Luiz. Damian, salve a seleção brasileira. Sou ruim. O que precisamos para pelo menos vencer o Paraguai? Dorival ainda com coragem de dizer que seremos finalistas da Copa. É um momento bem off-topic aqui, né? Mas ok. O que precisamos, cara... Acho que uma boa geração de jogadores, pelo menos pra gente competir, a gente tem. A principal questão é realmente ter um técnico. Não temos um técnico de futebol, de fato, que tenha como competir taticamente com outras seleções dentro do continente sul-americano e nem fora. Tá? Taticamente somos muito ultrapassados. Então, na minha rápida análise, acho que é essa. Mas eu jamais seria capaz de salvar a seleção brasileira. O meu apelido na escola, jogando bola, era açougueiro. Vocês podem imaginar o porquê. A última perguntinha do vídeo, pergunta do João Duroak. Damião Tempestade. Me dá a tua opinião sobre a evolução das armaduras no mangá e como começar a falar de CDZ que nem você. João, falar de CDZ como eu é muito fácil, cara. Eu não faço um trabalho muito complexo, né? Eu passo muitas horas ao vivo, mas não é um trabalho muito complexo. Nem de escrever é tão complexo assim, na minha opinião, né? Mas me orgulho bastante do que faço, antes que alguém ache que eu tô me desmerecendo. Mas, cara, comece a falar daquilo que você gosta. Se você gosta de falar de Power Scale, se você gosta de falar de análise de personagem, se você gosta de falar de curiosidade, comece. A principal questão para você começar a criar conteúdo não é o que você vai criar, mas começar. E aí você vai vendo, você vai se moldando aos poucos, você vai vendo, puxa, isso aqui eu não gostei tanto, isso aqui eu gostei mais de fazer. Experimenta. Criar conteúdo é experimentação, é coragem pra começar e perseverar também, porque nem sempre é fácil. Às vezes, poxa, você fez um negócio legal e aí não foi tão bem visto. Às vezes você tem corte de alcance, dependendo da rede social que você tá e tudo mais. Mas comece, persevere. E se você começar, cara, pô, muito bem-vindo à comunidade de criadores. Eu sempre incentivo muito a galera a começar a criar conteúdo. E eu gostaria que cada vez mais pessoas criassem. A comunidade precisa disso. Muito, muito. Agora, respondendo a primeira pergunta, a evolução das armaduras no mangá. Eu gosto, muito. Bastante mesmo. Pra mim, é uma coisa que funciona melhor do que no anime, por exemplo. Por que eu tô falando isso? No primeiro arco, a gente tem um Seiya com a armadura, o Shiryu com a outra e tudo mais, aquela coisa toda. Quando as armaduras se quebram, e aí a gente tem o renascimento delas e tudo mais, é bonito porque há uma transformação e a gente entende que há uma evolução dos poderes daqueles personagens. E eu acho legal porque o Kurumada, ele nos ajuda exatamente a enxergar isso. Quando a gente tem a Guerra Galáctica, existe uma ordem ali dos personagens mais fortes pra mim. O Ikki e o Shun, eu, Damian, coloco em igualdade. Os dois.
na Guerra Galáctica. Muito próximo, um vai mais, um vai menos. O empate técnico, vamos dizer assim. O Yoga um pouco abaixo, pra mim, mas ainda muito próximo dos dois. E aí depois a gente tem Shiryu e Seiya. Isso no início da Guerra Galáctica. Quando a gente tem os dois lutando, a evolução de poderes deles, as evoluções posteriores e tudo mais, a gente entende que esses personagens se aproximaram e estão se colocando em níveis ali. E eu acho que artisticamente é bonito, porque a gente passa toda aquela fase inicial com os personagens com as mesmas armaduras. Enquanto no mangá a gente tem o Seiya tendo uma primeira versão, a V1, a V2 no arco dos Cavaleiros Negros e nos Cavaleiros de Prata, e uma V3 já na saga das 12 Casas. A mesma coisa acontece com o Shiryu, enquanto Yoga, Shun e Ikki, isso mesmo, o Ikki ganha a V2 no final do mangá, tem ali suas V2 e continuam avançando e tudo mais. Eu gosto. É um tipo de sinalização de evolução, de avanço dos personagens que eu acho muito maneiro, muito legal. E é o tipo de coisa que me estranha ver que a gente não tem muito em Next Dimension, e isso não é uma coisa negativa, muito pelo contrário, porque eu acho que sinaliza algo, sinaliza fim de ciclo. A evolução das armaduras é um aspecto não só artístico, mas um aspecto narrativo também. E a forma como o Kurumada utiliza isso ao longo das sagas, pra mim é muito maneiro. Eu gosto muito de ver. Então, pô, é um elemento muito legal. E eu tô muito ansioso pra ver novas versões das armaduras de bronze, se eles continuarem com as de bronze, ou de ouro. Porque eu acredito, é a minha teoria pessoal aqui, que eles vão pegar as armaduras de ouro no próximo arco e para poder lutar em igualdade com grandes inimigos e tudo mais, teremos armaduras de ouro V2. Mas acho que é isso. Acho que é essa a resposta da pergunta. E, meu povo, bastante perguntinha respondida. Muito feliz com a interação de todos vocês. Vou combinar com vocês o seguinte. Toda semana vai ter o post bonitinho para que vocês façam as perguntas na aba comunidade, no Blue Sky, no Instagram. E aí, pô, mandem as perguntas de vocês, podem mandar. Se forem muitas, eu vou selecionar um pouco. Mas esse tamanho de pergunta, esse número de pergunta, eu consigo responder numa boa. E vamos indo. E deem o feedback aqui pra gente sobre como é que tá a edição, como é que tá as perguntas, como é que tá o estilo de vídeo. Deem o feedback de como vocês estão encarando essas mudanças que estão ocorrendo aqui no canal. E sobre as perguntas também, se discorda, se concorda, pô, coloca tua opinião aí embaixo. Vamos discutir, vamos debater, vamos conversar e vamos sempre manter a comunidade CDZ aquecida e unida e questionando e vibrando e toda essa coisa maneira. Beleza, meu povo? Mas é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo live e valeu!